E aí o nosso ataque, né, gente? Nosso ataque foi o ataque reserva, né? O Luciano suspenso, o Ferreirinha lesionado, foi mais preservado, né? Porque Desconforto, hoje, né? nessa segunda, ele treinou, já a gente vai falar daqui a pouco. E, gente, cara, é o que a gente tem e para mim deu certo. O centroavante fez gol e o atacante contribuiu com o time. Para vocês aí, qual foi o desempenho aí do Tapia e do Dineno, Gracio? Cara, eu vi muitas críticas ao Tapia, primeiramente, né? Falando assim, que ele é caneludo mesmo. Mas o Dineno, se não tivesse feito gol, era a crítica também. Sim. Assim, o Tapia, ele é caneludo, não adianta. Não adianta você esperar mais do Tapia. É aquilo. Só que o cara, ele fez pelo menos ali umas 3 finalizações, participou do jogo, teve o gol que foi impedido, aí você vai... Esforçado, né? A análise é um cara esforçado, é um cara participativo. Assim, eu acho que esse pode ser um jogador da base? Acho que pode ser um jogador da base a fazer isso. Só que a gente tendo o Tapia hoje, é o que ele pode entregar. Não queira o Tapia é um craque ou algo absurdo, é um cara que vai entrar muitas vezes no segundo tempo, ele não é titular de São Paulo, ele vai entrar muitas vezes no segundo tempo e vai correr pelo time. Eu acho que faltou mais jogadores assim contra o Atlético Paranaense no jogo lá. Porque o São Paulo precisava de alguém pra segurar a bola, de um contra-ataque, um cara que briga. Faltou mais disso no São Paulo contra o Atlético Paranaense. Mas enfim, o Dineno já é uma característica diferente que a gente não tinha no elenco. Um jogador brigador, né? Um jogador mais paradão. Finalizador, na minha Finalizador. E um cara que sempre bola aérea, o cara marca. Marcou e foi o único jogador a marcar, né, na partida. E aquilo, o que a gente quer de um atacante é gol. Ficar correndo. Não, o que a gente quer é gol. Se o atacante correr e não fazer gol, não importa. Então o Dineno ele fez o que ele tinha que fazer. E você, Marcão? Nossa dupla de ataque aí não comprometeu o time, né? Apesar da limitação, né? Aí eu discordo do Grécio. Pra mim, o Tapia é o novo Marcelo Salas. E o Dineno é o novo Crespo, irmão. Você entendeu? Nossa senhora, como se fosse. Que aberração que você falou, cara, agora. Você não viu o Crespo jogar, né? O negócio é o seguinte, Perrone. Eu acho que, assim como o Grécio falou, o Tapia ele é meio estabanado, né? A última tomada de decisão dele parece que é sempre errada. Mas ontem ele, cara, foi um cara esforçado, participou bastante do jogo, sofreu faltas, inclusive, aquela do Enzo Dias, que a bola bate na trave, ele acaba sofrendo, do outro lado também, enfim. Então é um cara que ele se movimenta bastante ali, causou algum incômodo para a zaga do Botafogo e fez uma partida, na minha opinião, ok. Né? Fez até uma boa partida. Agora o Dineno, né, não fosse o lance do gol aí, foi logo no começo da partida, mas participou pouco do jogo. Acho que a característica do Dineno para jogar realmente com 2 atacantes, ela fica muito limitada. Acho que para ter o Dineno com pontas, por exemplo, jogar ele no meio da área para brigar com os zagueiros ali por uma bola aérea, ok. Como foi contra o Cruzeiro lá, quando ele conseguiu aquele cabeceio. Né? Não que o São Paulo tivesse jogado com 3 atacantes, mas dentro daquele cenário é a bola que o Dineno precisa, como foi essa daí também do Enzo Dias para ele. Mas num cenário com 2 atacantes, onde o Crespo ele costuma jogar com 2 atacantes que se movimentam mais, eu acho que o Dineno ele perde um pouco essa característica e com isso ele não deve ter lá tantas oportunidades quando todos os atacantes do São Paulo estiverem à disposição. Eu quando eu tava indo pro Morumbi, que saiu a escalação do São Paulo, e também saiu a escalação do Botafogo, eu falei, cara, será que vai ter gol nesse jogo? Briga de bêbado. Não, porque o São Paulo ia estar jogando com os 2 reservas e o Botafogo com os 2 reservas também, né? O Botafogo joga num sistema um pouco diferente, então tinha o Savarino lá que chegava mais no ataque. Mas, assim, eu falei, putz, vai sair gol, né, nessa partida? Aí até brinquei, falei, claro que vai sair um gol do São Paulo, pelo menos um do gol do São Paulo vai, vidente, né? E eu acho que concordo com o Grécio em relação a centroavante. Centroavante, pra mim, ele é contratado pelo número de gols que ele tem que fazer na temporada. Se ele faz um número de gols X aí, vale a contratação. Não importa se ele joga bem ou mal. Pra mim, centroavante, a meta é gol. Não é se ele é bom, se ele é ruim, se ele joga sentado, se ele joga de pé, se ele joga de ponta cabeça. Se o jogador fizer, vamos lá, 10, 15 gols, 9 gols, fizer gols importantes, como o Caleri fez em 2023 contra o Flamengo, né? Que eu tava até num debate, meu. O Caleri é melhor que o Yuri Alberto na época. Eu falei, porque fez aquele gol lá que foi o gol do título. Então, pra mim, é melhor do que todos os gols do Yuri Alberto na temporada, que não serviram pra nada. Mas, assim, o Dineno é isso, né? Vai ser um jogador que vai ajudar no abafa, na minha opinião, quando tiver que jogar a bola na área, que não é característica do time do Crespo. E o Tapia, o Grécio, você falou que poderia ter alguém na base no lugar do Tapia. Poderia. Mas eu acho que o Tapia, fisicamente, ele é mais forte do que qualquer um da base nosso. Então ele também seria importante nisso. Ele é o cara que importuna. Tá mais pronto, né? Eu acho que ele tá mais. Ele fisicamente ele tá mais forte do que os jogadores que a gente pegou aí. Ele estava mais forte que o Henrique, mais forte que o Luca. Não quer dizer que eles precisam ser fortes que nem o Tapia. Porque às vezes a característica é outra, a habilidade é outra, etc. Mas acho que o Tapia é um jogador que, dentro da nossa limitação,
financeira hoje, é uma contratação que, cara, todo mundo vai falar, o Tapia é ruim, mas ele participa do jogo, ele briga. Então, para algumas partidas, que não vão ser muitas, ele vai entrar no segundo tempo, na maioria delas, se a gente tiver o Ferreirinha inteiro e o Luciano inteiro, e até o Rigoni, que eu acho que pode estar na frente dele, numa dessas, né, porque foi bem. Eu acho que ele teve a sua importância, principalmente nesse jogo, cara. A gente ganhou do Botafogo, que é um candidato a G6, que nem a gente. A gente ganhou do Botafogo em casa, fazia tempo que a gente não ganhava do Botafogo. Empatou em pontos, né? Empatamos em pontos, estamos com dois jogos a mais que eles, eu acho, mas empatamos em pontos, é o que interessa agora, com 2 atacantes que não vão ser titulares. Então, assim, tipo, pra mim é o grande mérito do Crespo, cara. Imagina, cara, botar 2 atacantes desses que a gente não imagina serem atacantes titulares do São Paulo nunca, não imagina. Pegar uma equipe, por mais instável que tá o Botafogo hoje, o Botafogo foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores ano passado. Ninguém desaprende do nada. Tá confusão agora, mas, cara, o Crespo conseguiu montar aí um time que ganhou. E falando de Crespo, a atuação do Crespo ontem, né? Pra vocês, foi boa. Pra mim, cara, foi o... Tudo bem, a gente teve o Enzo Dias, a gente teve o Sabino, mas, cara, pra mim continua sendo o cara desse São Paulo, o nosso técnico. Ele mudou o São Paulo, né? Porque quando troca de técnico e o time começa a crescer do jeito rápido, que cresceu, hein? muito rápido, tipo, já entrou, o time já começou a crescer. Então, assim, ele é o grande nome hoje do São Paulo. E é a prova de que o técnico resolve, de que o técnico é muito importante, né? E ajustou o São Paulo, colocou 3 zagueiros, arrumou os laterais, Marcos Antônio no seu prime, Cedric, a gente começa hoje a olhar as boas características dele. Então o time vem funcionando, os jogadores que entram bem também. Então o Crespo é o grande nome desse São Paulo e, sinceramente, muito maior do que aquele Crespo de 2021. Muito melhor também, entendendo o que é o São Paulo. Ele chega na coletiva, ele fala do Enzo com propriedade, ele fala, eu não pedi esse jogador, mas eu sou o motor aqui, né? Eu que coloco esse carro pra girar. Então, assim, mesmo com as peças que não é que ele pede, vai lá, quietinho. Então, assim, diferente do que o outro técnico que só ficava gritando, enfim, não vou criticar. Marcão, alguma coisa a declarar? Do Crespo? É. Pra mim, também concordo com vocês, é o grande responsável por essa alavancada do São Paulo na temporada, né? Eu acho que o São Paulo perdeu muito tempo, né, de ter mantido o antigo treinador. A realidade é essa. Né, por conta até de torcida, por conta de influencers são paulinos aí ficavam querendo justificar o injustificável, mas tá aí, com o mesmo plantel à disposição, o que um conseguia fazer e o que um tá conseguindo fazer. Então, acho que o grande responsável, inclusive, por alavancar alguns jogadores que estavam escanteados. O Bobadilha, quando a gente via a escalação do Bobadilha antigamente, ou para começar o jogo, quando ele ia entrar, todo mundo, mano, lascou, esse cara vai entrar, ferrou. Rodriguinho, idem. Então, acho que o grande responsável por tudo isso, por esse crescimento geral de São Paulo, é o nosso querido Hernan Crespo.